vamos aprofundar um pouco essa questão agora econômica, no que Trump diz que sempre houve prejuízo e precisava haver um equilíbrio na relação comercial entre Brasil e Estados Unidos. Bom, segundo dados da Câmara Americana de Comércio para o Brasil, as exportações do Brasil para os Estados Unidos totalizaram mais de 40 bilhões de dólares no ano de 2024. Foi um crescimento de 9,2% em relação a 2023. Só que mesmo assim, o saldo foi superavitário para os americanos em mais de 250 milhões de dólares. Os Estados Unidos seguem como o segundo maior parceiro comercial do Brasil em bens, atrás apenas da China. Fundamental colocar nessa conversa agora nossa analista de economia, Thaís Herede, porque ela preparou um telão mostrando como fica essa relação compra-venda, exportações e importações entre Brasil e Estados Unidos. E aí a gente percebe que o que Trump escreve naquela carta não bate com a realidade. Boa noite, Thaís. Não bate com a realidade mesmo. Márcio, boa noite para você, boa noite a todos. Vamos dar uma olhada aqui, então, nos dados, até para a gente começar a nossa conversa, Márcio, e entender do que a gente está falando. Olha, as importações são o azul clarinho e as exportações o azul escuro e o saldo. Portanto, o saldo é negativo para o Brasil. O vermelho aqui é a conta para o Brasil, o quanto a gente exporta para os Estados Unidos e o quanto a gente importa. E vocês vão ver que como chama isso? A barra. A barra azul clarinha, tanta coisa, me sumiu a palavra. A barra azul clarinha, ela é sistematicamente maior do que aquilo que a gente exporta para os Estados Unidos. E no ano passado ficou ali mais ou menos a mesma coisa, mas ainda assim com os americanos na frente. Agora, Márcio, quando a gente olha para dentro dessa pauta, eu sei que nós vamos tratar de produtos daqui a pouco, mas é importante dizer o seguinte, a relação comercial que o Brasil tem com os Estados Unidos é uma relação em que o valor agregado, a gente não exporta como exportamos para a China, só grão ou só o pó de minério. O que a gente exporta para os Estados Unidos tem mais valor agregado do que a grande pauta exportadora do Brasil, que é petróleo, minério e grãos. Né? A gente exporta produtos semi-acabados de aço, a gente exporta suco de laranja, a gente exporta café moído. Então, é uma parte, um setor da economia brasileira, ou papel e celulose, são setores da economia brasileira que têm muita competitividade, que estão numa cadeia de maior valor agregado, portanto, com mais tecnologia, portanto, com mais investimento, com empresas mais robustas. Então, a parte que é afetada da economia brasileira é uma parte importantíssima para nós. Não é porque o Brasil exporta bem menos do que exporta para a China. Não é só uma questão do tamanho da balança comercial que temos com os Estados Unidos, mas é também da importância, né, do perfil dessa relação comercial que temos com os Estados Unidos. Então, é uma coisa que preocupa muito. Hoje eu conversei com praticamente todos os setores que têm uma relação comercial com os Estados Unidos, todos absolutamente surpresos. É óbvio que já se esperava alguma reação dos Estados Unidos e todos esperavam um fundamento muito mais político do que econômico. Então, a carta do Donald Trump dizendo que tem uma condição ruim com o Brasil, ela não é real. Era isso que eu queria mostrar daqui a pouco. Quando você terminar de falar, a gente vai expor a carta e o parágrafo para você tentar traduzir para a gente. Será que a gente pode fazer agora? Eu não sei se a gente já tem a carta aqui, da tela pequena para a tela grande, exatamente naquele parágrafo onde ele descreve os problemas. Mas aí você nos traz que não há realidade nesses problemas. Aqui está, lá no final, ó. Além disso, tivemos que discutir nossa relação comercial com o Brasil e concluímos que devemos nos afastar da relação comercial de longa data e muito injusta, gerada pelas políticas tarifárias e não tarifárias e barreiras comerciais do Brasil. Nossa relação tem estado, infelizmente, longe de ser recíproca. Realmente, nós temos algumas tarifas, somos meio que protecionistas nessa visão. Mas não na relação com os Estados Unidos. Não na relação com os Estados Unidos. O que o Brasil tem aqui de protecionismo contra os Estados Unidos? O etanol. Porque nós somos concorrentes.
Eles também têm uma tarifa de 80%, 90% contra o açúcar brasileiro, porque também são grandes produtores. Então, é uma prática que está ok. A gente bota uma taxa alta para o etanol, eles botam uma taxa alta para o açúcar. Então, aqui está kit. Mas, assim, nessa pauta que o Brasil exporta para os Estados Unidos, as tarifas não eram as tarifas mais altas que o Brasil impõe. Pois é, só para continuar no último parágrafo aqui dessa primeira página, por favor, entenda que o número de 50% da sobretarifa é muito menor do que o necessário para termos a igualdade de condições que precisamos ter com o seu país. E é necessário ter isso para retificar as graves injustiças do regime atual. Como você sabe, não haverá tarifa se o Brasil ou empresas em seu país decidirem construir ou fabricar produtos nos Estados Unidos e, de fato, faremos todo o possível para obter aprovações de forma rápida, profissional, rotineira, em outras palavras, em questão de semanas. Como se a gente fosse produzir o quê lá? Café? Como se a gente fosse produzir suco de laranja nos Estados Unidos? Olha, Márcio, hoje um diplomata me chamou a atenção, porque ele disse, Thaís, tirando os dois primeiros parágrafos, né, a partir desse terceiro parágrafo para baixo, parece que é a mesma carta que ele manda para todos os países, né? Então, a chamada carta circular, né? Então, ele fez essa adaptação da briga dele com a coisa do Bolsonaro e com o STF, e depois ele faz um copia e cola como ele mandou para os outros países, porque claramente está fora da realidade brasileira. Quer ver uma coisa interessante? Os Estados Unidos impôs, o governo Trump impôs tarifas de 25% para aço e alumínio logo no começo do ano, depois aumentou para 50%, ou seja, quase que proibitivo, mas a dependência da indústria americana de produtos do aço semiacabado do Brasil é tão grande, são 3,5 milhões de toneladas que o Brasil manda, que as exportações não caíram. As exportações para os Estados Unidos caíram no setor de máquinas e equipamentos, em setores como a gente falei agora, suco de laranja, café, isso tudo não tinha tanto, não estava sentindo ainda, provavelmente vai sentir agora com essa tarifa de 50%, mas no caso do aço, que já está convivendo com uma tarifa de 50%, as exportações não diminuíram, o preço do aço caiu, mas a dependência deles é muito grande. Ótimo. Então, o que fica claro é que, assim, Márcio, a racionalidade pulou pela janela. A racionalidade econômica pulou pela janela. A racionalidade política também está escapando, né? E a pergunta que eu fiz para todos os empresários de todos os setores importantes que têm relação comercial com os Estados Unidos hoje, quem será capaz de intermediar ou moderar esse debate? Porque a reação do presidente Lula de dizer, olha, a gente pode adotar reciprocidade, não é vista com bons olhos, porque ela implica em perdas ainda maiores para o Brasil. Então, nesse jogo, por enquanto, estão todos perdendo, o Brasil e os Estados Unidos, mas é com o nosso país que a gente tem que se preocupar.